Assim que eu terminar aqui, eu vou liberar, vou tentar liberar o acesso para vocês, tanto da gravação da aula anterior quanto dessa, tá, pessoal? Todos estão com acesso, estão com login, pelo menos, né? Acesso, eu acho que vocês não vão ter ainda por enquanto. Mas em casa vocês vão conseguir acessar. Essa é a senha inicial de vocês, tá? Tô digitando aqui no chat para vocês acessarem. A primeira vez que vocês acessarem, ela vai pedir para trocar a senha. E aí vocês vão colocar a senha que vocês preferirem, tá, pessoal? Um detalhe importante. O SAP ele não permite que você erre mais de 3 vezes o seu usuário. Se você errar o seu usuário, o usuário não, a senha. Se você errar a senha mais de 3 vezes, vocês vão acabar bloqueando o usuário de vocês. E aí vocês vão precisar pedir para mim para eu poder desbloquear, tá? Então vamos lá, acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Não sei se o Alisson do Porto Digital também já entrou aí. Deixa eu ver aqui, tem 26 pessoas na. Não, o Alisson não, aparentemente ainda não entrou. Mas vamos começar aqui, tá, pessoal? Já estamos bem atrasados. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou roubar a tela aí do Edmar. Pessoal, vamos lá. Na aula passada, eu não sei se vocês conseguiram olhar lá no Discord, mas lá na primeira aula eu também disponibilizei um exercício que a SAP disponibiliza para a gente aqui. Todas as aulas elas vão ter um slide também de exercícios, tá? Eu disponibilizei já adiantado dessa aula aqui para vocês, que se quiserem adiantar, quiserem estudar antes aí, pudessem dar uma olhada. Mas a primeira aula, basicamente, ele só vai mostrar como faz a instalação do SAP GUI, do Eclipse, do VS Code, enfim. É, eu disponibilizei lá para vocês um link que, que tem o arquivo do SAP GUI para vocês instalarem. Apesar de aí na faculdade vocês não estarem com acesso, eu Eu acredito que em casa, no computador de vocês vão conseguir, tá? Eu não preciso de VPN nem nada do tipo, não. Para para acessar esse servidor da SAP, tá? Não vou conseguir, não. Deixa eu ver se agora vai. Então, basicamente, é só vocês abrirem esse drive aqui e baixar esse arquivo. É um executável. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a instalação. Apesar que já está instalada no meu computador. Deixa eu ver. Depois que vocês executam ele, ele vai começar a extrair alguns pacotes. E aí é só dar next, next, next. Vocês vão. Deixa eu ver se eu abro aqui. A pasta de exercício.
Aqui, essa é a carinha do instalador. Vocês basicamente vão dar next e vai dando next aqui até instalar, tá? Não tem nenhum segredo não. Eu vou cancelar aqui porque no meu já está instalado. Já tenho todos os ambientes cadastrados aqui, tá? Mas não tem muito segredo não, pessoal. É só realmente seguir o passo a passo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. A outra forma, se vocês não conseguirem instalar o SAPGUI, é por esse link aqui, que eu passei para vocês aí, mas ele não tá funcionando na rede da faculdade de vocês. Eu estou disponibilizando esse link também lá dentro do nosso canal. E esse link ele simula o mesmo programa aqui do SAPGUI, só que no navegador, com link direto ao sistema, tá? Deixa eu sair aqui, deixa eu fechar. Tentar logar de novo. Ah, ele tá no cache aqui, ele não vai exibir agora a telinha do ambiente não. Mas vamos lá. Uma vez que vocês instalam lá o SAPGUI, vocês vão criar aqui pode ser na pasta local, enfim, criar uma subpasta aqui. Vocês vão criar uma nova conexão. E aí vão passar essas informações que eu coloquei lá dentro do nosso canal do Discord também, tá? No nosso chat. Servidor. Vou cadastrar novamente aqui para poder vocês verem, tá? O System ID é o TRTIR e o número da instância. Botar ele já botou um 01 aqui no final porque já tenho esse servidor cadastrado no meu, no meu SAPGUI aqui. Aqui, se vocês quiserem, pode já finalizar, completar ali, né? E aí, depois de cadastrado, vocês só clicam aqui duas vezes. Ele vai abrir uma telinha parecida com essa. Dependendo do tema que vocês tiverem, vai estar com a carinha diferente, mas vocês podem alterar aqui, tá? Eu vou botar o chat pra cá porque eu não tô vendo se vocês estão falando alguma coisa. Tá, não tô falando nada não. Beleza. Eu gosto de usar esse tema aqui, Blue. Cadê? Esse aqui, Blue Crystal Theme, que fica desse jeito aí. Desativa essas opções e só deixa essa daqui ativada, tá? Ele vai ficar igual a esse. O mandante aqui é o 110. O mandante aqui basicamente é o ambiente dentro do servidor, tá? Você pode ter vários mandantes separados. Um para desenvolvimento, um para teste, outro para sandbox, enfim, você pode usar diversos mandantes para separar os desenvolvimentos e os dados também, tá? Usuário, vocês vão passar aí e eu vou pegar a senha do meu aqui que eu guardo no cofre de senha. De cabeça, não lembro não. Idioma vocês podem logar em PT mesmo, português. E aí essa é a carinha inicial do SAP, tá, pessoal? Esse ambiente. Eu vou mandar o link da aula gravada. Eu ainda preciso ver aqui como é que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu não consegui achar ainda não, mas eu vou ficar devendo isso para vocês. Eu vou mandar ainda. E aí, dentro do SAP, aí a gente tem aquelas áreas aqui, né, que a gente viu nos últimos slides lá. Deixa eu ver se não é nesse aqui. Hum,
Só um minuto. Tô abrindo os slides aqui. Ah, isso mesmo, a gente já deu. A gente já passou por essa parte aqui. Só relembrando aqui, tá? Então, aqui, ó, esse é um tema um pouco diferente, mas a gente tem a linha de comando, que fica aqui em cima. É onde a gente vai chamar transações. Vocês vão ouvir muito esse nome. É, E dar alguns comandos básicos de fechar uma tela, de abrir uma outra tela. Você consegue abrir outra tela aqui, ó. Esse é um botão também que faz esse mesmo comando. Então você pode ter duas telas aqui, dividir, enfim, fazer o que preferir. É, Aqui vocês vai ter alguns, algumas transações que vocês podem adicionar como favoritos, né? Então, basicamente, só clicar aqui, inserir transação. Vou inserir uma transação aqui que a gente vai usar também, tá? A transação se chama SE37. Ele já traz para cá. Ele traz como descrição, mas ela é uma transação de módulos de função, tá? Eu vou puxar para o slide 2 para a gente começar a introdução ao ABAP. E a gente vai começar a ter um pouco mais de visão do que é do que é o ABAP ali dentro do SAP, tá? Então, o que é que a gente pretende ver nesse aqui? A introdução ao SAP, a introdução ao ABAP, que é a linguagem de programação, como vocês viram na aula passada, alguns conceitos de transporte, porque, como eu falei para vocês, vocês podem ter um ambiente para fazer desenvolvimento, outro para só fazer teste e outro ambiente para ter as informações tudo de produção. Ela então vai estar rodando o programa ali na empresa para o pessoal da operação e tudo mais, de finanças, eles vão estar tudo atuando sempre no ambiente de produção. Alguns pré-requisitos de desenvolvimento, é, usando o help da própria SAP, né? Vai mostrar. E o desenvolvimento da primeira aplicação de vocês, o Hello World. Ele provavelmente já vai trazer aqui, tá? Então, deixa eu pular essa parte aqui. Ele vai falar algumas coisas de RP, isso que a gente não precisa saber. É, Então, ele traz aqui algumas informações históricas do ABAP, de como ele surgiu, né? Então, a gente vê que é uma linguagem bem antiga aqui. Começou lá em 1983, aí ele vem trazendo a cada versão mais informações, mais atualizações, coisas mais modernas, né? Ele vai acrescentando dentro do SAP. E deixa eu passar. Isso aqui vocês não precisam saber agora, é muito mais avançado. Aqui ele está mostrando um pouquinho da arquitetura do SAP, tá? Então você tem um client aqui. Esse client, ele vai ter as suas próprias dependências, customizing, ou seja, suas próprias customizações de parâmetro, de, de... Rapidinho, deixa eu só ler aqui uma mensagem que alguém mandou aqui. Essa senha que vocês vão acessar, ela vai ser uma senha inicial, tá? Depois que vocês colocarem a senha lá na tela de login, ele automaticamente já pede para você gerar uma nova senha. Então cada um vai gerar uma senha aí para você e precisa se lembrar dessa senha, anotar aí em algum lugar para não perder, tá? Nem bloquear o usuário. É, Então, vamos lá. Voltando aqui, você pode ter ambientes separados ali por cliente, como também vocês podem ter ambientes separados por servidor também, tá? A gente vai
ver isso aí na frente, tá? E aí o que é que acontece? Dentro do SAP, você tem essa, essa questão de divisão vamos dizer assim, dois conceitos, né? Você tem o customizing e o workbench. O workbench é tudo que a gente desenvolve ali, código, objetos ABAP, classe, função, tudo isso ele vai ficar dentro de um client independente de customização, de customizing e no repositório. Ou seja, o que é que isso significa, né? Se eu estou alterando um programa aqui, que eu estou lá no client 900 aqui, né? E eu estou alterando um programa, estou alterando código, eu estou alterando dentro do meu repositório. Ou seja, essa alteração que eu estou fazendo aqui, ela replica para todos os clientes, vamos dizer assim, né? Então, se eu fiz uma alteração aqui, essa alteração, eu fui lá, ativei, salvei e esse código que eu alterei estava com um erro. Eu acabei fazendo alguma coisa de errado lá. Ele vai dar dump, vai dar erro para todos os clientes. Quando a gente está tratando nessa arquitetura onde a gente tem vários clientes dentro de um mesmo servidor, tá? Quando a gente tem dois servidores separados, aí esse problema já não acontece, porque o ambiente ele está separado do servidor, então são dois repositórios diferentes, tá? E aí faz o transporte da request de um ambiente para o outro. Ahn, Aqui ele vai estar falando mais um pouco também da arquitetura do SAP, que eu tenho o sistema SAP, né? E aí ele tem o dispatcher, onde ele vai conectar com várias instâncias de SAP GUI, que é cada um cliente, cada computador, né? Então, se aqui na sala tem 20 pessoas, né? Então, vai ser um único sistema conectando com vários clientes separados, tá? E aí ele tem alguns work process e o background work process também, que roda tudo dentro do SAP. Nada roda na nossa máquina, tá? A nossa máquina é só um cliente ali que a gente acessa algumas informações do servidor. Então, por que transportar, né? Por que transportar? Então, o que é que acontece? Estava falando para vocês. O sistema SAP, apesar de você conseguir fazer algumas modificações ali, algumas separações, vamos dizer assim, dentro do mesmo servidor por cliente, isso ainda tem alguns problemas, que é exatamente aquilo que eu estava falando no início. Se a gente fizer alguma alteração no código, esse código gerar um erro no sistema, ele vai afetar todo o ambiente. Então, o que é que a SAP recomenda, né? Então, é a gente ter vários ambientes do SAP e cada ambiente eles têm um ambiente independente, né? Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento. Dentro do ambiente de desenvolvimento a gente pode ter vários clientes lá para fazer testes unitários e tudo mais. Mas uma vez que validado esse programa, esse desenvolvimento, a gente transporta para um sistema de qualidade, onde vai estressar cada vez mais os testes e o programa para ver se não tem erros e tudo mais. Se encontrar, corrige em dev, transporta para QS, testa novamente e uma vez validado até mesmo pelo pessoal do usuário, né, os key users, a gente transporta para produção, né? A gente chama de go live, quando a gente está fazendo o transporte de QAS para produção. E aí aqui madrugada, se parar o ambiente de produção, ficar caminhão parado lá, você tem que resolver na hora e subir para QAS, corrigir, testar e vai para produção e assim segue, tá? Segui só um pouco aqui. E aí os transportes eles têm uma hierarquia.
né? Então, a primeira coisa que precisa ser definido, que fica lá em cima, é o projeto. Então, uma vez que a gente tem um projeto de um ambiente SAP para fazer algum tipo de customização, é gerado um projeto. Esse projeto, dentro dele, são anexadas as transport requests, que são numerações, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês na transação, onde ficam anexados as tasks. Cada transport request, ela pode ter várias tasks, da mesma forma como o projeto pode ter vários transport requests, tá? E aí, cada task só pode ter um desenvolvedor. Ou seja, quer dizer, desculpa, uma te, ma- um desenvolvedor ele pode ter mais de uma task dentro de uma transport request ou pode ter vários desenvolvedores com várias tasks diferentes dentro de uma transport request, tá? É um conceito um pouquinho chatinho, mas depois vocês pegam um jeito. Basicamente, um único desenvolvedor pode ter mais de uma task aqui no transport request, ou ele pode ter apenas uma para cada um, tá? Isso aí é algo que vocês vão ver no dia a dia de vocês. A transação que a gente olha as transporte requests, que a gente cria, que a gente anexa nos projetos, gera task e tudo mais, é a SE09 ou a SE10, tá? Eu não sei o porquê que existem duas, mas você pode usar tanto um quanto o outro que não faz nenhuma diferença, tá? Vou estar abrindo aqui para vocês verem. A SE10, ó, a gente pode chamar ela por aqui por cima, na linha de comando, e ela vai abrir a transação de transporte request, tá? Então, a gente tem vários tipos de request: customizing, workbench, transporte de cópia. Essa transferência eu nunca precisei utilizar, tá? Então nem me arrisco a falar aqui dela, não. Então, customizing, vamos lá. É quando você quer. Você tem algum dado de alguma tabela aqui dentro do SAP. Você está aqui no mandante 110, né? No caso. Você quer mandar para o mandante 210. Você vai criar uma request work customizing. Você vai anexar essas informações dentro dela. E aí você faz um transporte para essa outra para esse outro mandante ou para outro ambiente também, tá? Workbench são todos os objetos de desenvolvimento ABAP, ou seja, código de programa, é, classe, módulo de função, includes e, e acho que é só. Deve ter mais alguma coisa, mas tudo que for objeto ABAP, desenvolvimento, ela vem para a Sword Workbench, tá? Como eu falei para vocês, a Workbench, ela é a nível de servidor, ou seja, eu não preciso transportar para outro ambiente 210. Se eu fizer alteração no 110, ela já reflete para todos os mandantes desse ambiente, tá, pessoal? E aí tem os transportes de cópia. Os transportes de cópia, elas são requests específicas para fazer exatamente transporte entre ambientes de servidores diferentes. O que é que acontece? É, Lembra que eu falei lá quando a gente vai fazendo o transporte? Deixa eu voltar aqui alguns slides. Quando a gente vem fazendo os transportes aqui, que a gente vai para a produção e, e muitas vezes a gente precisa ficar fazendo pequenos ajustes e transportando tudo de novo, né? Para eu não precisar liberar uma task workbench, criar outra e mandar novamente, eu posso pegar o conteúdo da minha request workbench e customizing, anexo
o conteúdo dela dentro de um transporte de cópia e mando apenas para um ambiente específico, tá? Não se faz para produção, claro, mas sempre se faz, é muito utilizado isso para mandar de dev para QAS. Aqueles ajustes simples, aquele ponto que esqueceu no final do código, algum bug que a gente vai encontrando, a gente sempre vai fazendo esse transporte aqui para QAS, tá, pessoal? Vou voltar para cá. Tá. É, transporte entre clientes aqui, né? Para gente fazer o transporte entre clientes, a gente geralmente usa a SCC4. Tem outras transações, SCC1 também. Elas são específicas para request customizing. A gente faz os transportes e tal. A gente geralmente usa ela. Apesar que não é tão frequente, tá? O mais comum é realmente fazer transporte de cópia para outro ambiente. Pacotes. Vamos lá. Dentro do SAP, a gente tem. A gente o SAP ele é um produto da SAP. O SAP ele é um produto que já vem muitas coisas prontas, né? Então você vai ter desenvolvimentos que o próprio usuário ele já pode utilizar, né? Vamos dizer assim. Então se eu vim aqui barra N é para eu fechar essa tela que eu estou aqui atual e abrir outra, tá? Então dou um barra N é C38, que é uma transação de edição de código. Para criar programa e tudo mais, tá? Se eu vir aqui e pesquisar, vai ter muita coisa. Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo dar uma limitada. Se eu boto aqui SAP, asterisco no começo, asterisco no final e dou um F4, ou clico nesse botãozinho aqui, ó, ele vai fazer uma pesquisa dentro do SAP pelos programas que existem com esse nome, SAP, né? Então vocês vão ver que aqui, ó, existe muito programa já pronto que é utilizado pela própria SAP, pelo próprio SAP. Ele já utiliza isso aqui nas transações standards, né? E aí a gente pode fazer desenvolvimento de objetos customizados, né? Como eu falei. Então, para eu fazer um desenvolvimento customizado, eu sempre utilizo um padrão de nomenclatura onde o programa, qual que for o objeto, tá? Se for um programa, se for uma classe, se for uma função, eu sempre vou começar o nome dessa classe com Y ou Z. O mais comum é o Z, tá? Em alguns casos específicos, ZZ, tá? E aí alguns ambientes SAP que tá em uma versão mais atual, assim, mais avançada, elas já são um pouco diferentes, tá? Elas já geram com um padrão chamado ZZ, tá? Em alguns casos específicos também, como vocês estão vendo aqui, ó, esse barra barra em algumas versões do SAP ele permite também você criar, tá? E aí o que é que acontece? Tudo que eu for criar de desenvolvimento eu preciso anexar em um pacote. E aí esse pacote é um é um é um objeto workbench. E aí eu já anexo esse objeto na minha request, tá? Deixa eu só vir mais para frente aqui para eu poder. Aí ele só vai criar depois, tá bom? Mas enfim, tudo que você precisar verificar dentro do SAP, você pode usar o help da SAP, tá? Então, você quer verificar uma documentação, lá dentro do editor ABAP, ele automaticamente já traz.
E aqui também, dentro desse material, ele já traz algumas outras soluções e algumas comunidades da própria SAP, tá? Onde a gente consegue buscar algumas informações, pesquisar bastante coisa, tá? É, eu acho que eu não vou conseguir copiar aqui. Vai conseguir passar para vocês aqui. Quem quiser, tiver curiosidade aí, é só acessar esses sites aí que vocês vão conseguir bastante informação, tá? Do próprio SAP. Deixa eu pular para a parte que eu quero falar. Essa daqui, ó. A transação para criar pacotes, para acessar ou visualizar pacotes é S21, tá, pessoal? Tudo no SAP vocês vão precisar acessar via transação, tá? Então, barra N, SE21. Aqui, ó, pacotes. Já devem existir alguns pacotes Z, que são pacotes de desenvolvimento, é, desenvolvimento customizado. Então, vocês vão ver aqui que tem um, bastante aqui. Todos os desenvolvimentos que a gente for fazer, tá? Eu vou criar um pacote aqui para a gente poder ir se adaptando. A gente vai colocar tudo dentro desse pacote, tá, pessoal? Deixa eu primeiro criar uma request aqui com vocês, para a gente poder anexar esse pacote dentro da request. Vamos lá, deixa eu ver. Não tem nenhuma request criada, ok. Para criar uma request, vocês vêm aqui, né, no papelzinho, para criar uma nova, seleciona qual o tipo da request, no caso é um workbench, um objeto de desenvolvimento. Vou botar aqui, vale, os pontos, aula, aulas, é, botar Elias, objetos, Elias, Santos. Não sou muito criativo, não. Vamos lá. O projeto a gente pode anexar ou não. Nesse caso aqui a gente não vai anexar, tá? Não, não é obrigatório. A gente pode dizer as tasks, né? Tarefas em português aqui. Quantos usuários eu quero colocar aqui para criar task? Vou criar aqui para o usuário 01 e o 02. Beleza? Salvar. Vocês vão ver que ele vai criar aqui uma arvorezinha. E aí ele vem aqui, ó, o tipo da minha request primeiro, é uma workbench, e aí cada vez que eu for criando requests aqui, ele vai trazendo um número diferente, tá? Cada request ela tem um número e cada task também tem um número, tá? Então, deixa eu abrir uma outra seção aqui, vocês podem abrir clicando nesse botãozinho ou aqui, ó, barra O SE21. Abrir a transação de pacotes, tá? Então vamos lá. Vou criar um pacote aqui pra gente. Esse vale picker. Não existe esse pacote. Vou criá-lo. Desenvolvimentos. Vale picker. Essas informações vocês não precisam preencher, elas já vêm cadastradas pelo sistema, tá? Então, criou aqui. Ele automaticamente, toda vez que eu for criar um objeto é, Workbench e eu anexar um pacote, ele vai me pedir uma request. Aqui, ó. Então,
aquela request que eu criei aqui, ele já traz aqui nessa tela aqui, né? Só selecionar ela e dar um verdinho. Salva. Se eu vier aqui na tela anterior, tá aí, entrar novamente, ele já mudou aqui, se vocês repararem, a, a forma como ele exibe aqui, né? Já tem um objeto aqui, ó, que se chama, que no caso é um pacote, né? E aí o nome desse pacote, se eu tivesse criado vários pacotes aqui, ele iria anexando um abaixo do outro, tá? Todos os objetos eles vão ficando armazenados aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver que a gente aqui não usa GitHub, até dá para usar GitHub, mas o próprio SAP ele tem o seu versionamento de programa, tá? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Vamos seguir aqui nos slides só para ter uma sequência aqui, tá? Ele vai mostrar também criando um programa lá pelo Eclipse, é, e aí vai fazer o primeiro programa de vocês, Hello World aqui. Eu queria que vocês tivessem aí já com tudo instalado, mas que me parece ainda tá com problema aí no computador de vocês. Então, eu vou fazer aqui, mas eu quero ver vocês aí quando chegar em casa. Podem me chamar no Discord, tá? Se tiver algum problema para logar no SAP, mas quando vocês chegarem em casa, eu quero ver todo mundo aí fazendo um programinha, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês como vocês vão é, fazer o padrão de nomenclatura de todos os programas, tá? Porque pelo meu usuário aqui eu consigo ver o que todo mundo está fazendo, desenvolvendo, se não está fazendo nada também, eu consigo tá olhando, tá? O SAP ele é todo auditável, eu consigo olhar tudo que todos os usuários estão fazendo. É, Vamos lá, barra NC38. Barra N, porque eu quero sair dessa transação aqui, utilizar a mesma tela, vamos dizer assim, e esse E38 é a transação de reports, de programas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ninguém tá mandando mensagem nem nada. Estão conseguindo acompanhar? Ok, beleza. Então, é, a gente vai seguir um padrão aqui para a gente poder. Uma coisa, pessoal, antes de eu seguir aqui, vocês já têm conhecimento de SQL e orientação a objeto também, né? Maravilha. Então, já já essa parte chata vai passar aqui, pessoal. Aguenta aí. Ó, vamos lá. Para criar um programa customizado, né? Então a gente sempre inicia com Z, Y e aquelas outras fórmulas lá, tá? Então eu vou criar um aqui chamado Z. Vocês vão botar é, o nome da faculdade de vocês, tá? Ficker. E aí eu quero ver o nome de cada um. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu nome. Pode ser o. Eu acho que não tem nome repetido não aqui não, né? Deixa eu ver aqui na minha anotação. Mas para não, para não cometer o erro, já bota aí o nome, o primeiro nome e o segundo nome, o que vocês preferirem, tá? No meu caso, eu vou botar Elias Santos, certo? Vou criar aqui o nosso primeiro programa, tá? Então, todo programa ele vai pedir um título. Então, esse título aqui ele vai exibir lá em cima, aqui na barrinha aqui de cima do desenvolvimento, toda vez que eu rodar ele, tá? É, Esse aqui vai ser.
Desenvolvimentos. Exemplo. Aula. Vamos lá. Quando eu crio um programa, eu tenho que escolher o tipo do programa. Então, o programa é executável, é um grupo de função, um, um include, um pool de interfaces. Aqui você pode criar vários tipos de programas diferentes, tá? Os mais comuns que a gente cria, tá? Programa executável e include. Vocês vão ver que existem dentro do SAP outros, esses outros tipos, mas especificamente para o dia a dia do desenvolvedor, sendo bem sincero, a gente não usa muito esses outros tipos, tá, pessoal? No máximo um grupo de funções aqui, tá? E a gente geralmente nem cria, pelo menos eu não crio por aqui, tá? Mas dá para criar também. Eu vou criar um programa executável, tá? Aqui não precisa mudar, mas a título de conhecimento, tá? Você pode colocar um grupo de autorização dentro desse programa. O que é que acontece? Vocês viram que cada usuário de vocês, cada pessoa tem um usuário aí, né? Então tem um usuário diferente. É, Eu recebi 100 usuários aqui para a gente poder utilizar, tá? Então, dentro do SAP, nem todo mundo vai ter acesso a todas as transações. Isso no ambiente de produção, né? No ambiente de dev também tem algumas limitações, mas geralmente o ABAP tem mais é mais livre para poder mexer, né? Então, quando a gente cria um grupo de autorização, a gente precisa pegar esse grupo de autorização e atribuir a cada perfil de usuário. Então, geralmente não precisamos fazer isso, mas caso seja preciso fazer, a gente pode fazer tanto por aqui quanto verificação por código. E ainda tem outro tipo de objeto também que dá para fazer, que é o objeto de autorização, que se cria em outra transação, tá? Mas não vamos entrar nesse nível não, só para vocês ficarem por dentro, tá? Gravar, como ele é um objeto workbench, é como eu falei para vocês, ó, a gente precisa atribuir um pacote. Nesse caso aqui, pacote, e eu nem me lembro mais o nome do pacote. Acho que é Ó, sempre utilizem essa forma de pesquisar aqui, tá, pessoal? Isso ajuda bastante. O SAP ele tem muita informação, muito desenvolvimento. Então, às vezes você não lembra o nome inteiro, é só ir lá, coloca os asteriscos e aperta F4 que ele vai te ajudar a procurar, tá? Também é possível, ó, criar um objeto local. Eu vou fazer isso só para vocês terem conhecimento, tá? Mas não é o ideal, porque isso aqui gera lixo no ambiente, tá? Então, se vocês quiserem criar um objeto local, ele não precisa ser atribuído. Ele, na verdade, vai ser atribuído a um pacote diferente, um pouco diferente, e ele não precisa ser atribuído a um transporte request. Às vezes, um programa teste que vocês estão desenvolvendo, ou querem fazer algum exemplo ali, não querem fazer direto no programa do cliente e tudo mais, vocês podem fazer um objeto local, tá? Eu vou criar como objeto local só para vocês verem como é que faz, tá? Vocês viram que ele nem pediu request, né? Ou seja, eu criei um programa aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui a gente vai ter várias informações que vocês vão pegando ao longo do tempo, tá, pessoal? Programa, você consegue exibir e deixar modificar. Agora tá no caso visualizar, né? Não consigo nem alterar nada, tá? Também dá para fazer pelos botões. Ativar. Ativei o programa. Vocês viram que antes ele estava inativo, tá? Enquanto o programa não estiver ativo, ele não pode ser rodado, tá? Aqui ele tá rodando, ele vai rodar o programa, mas não vai fazer nada porque não tem nada dentro dele. Não tem versões inativas, vamos ver. Não tem não. Beleza. Verificar.
Lá dentro do SAP a gente tem um compilador, né? A gente consegue verificar sintaxe, programa. Tem o verificador de boas práticas, que é esse ATC, Code Inspector. Tudo serve para poder validar o código, se está performático, se não está, tudo mais, enfim. Ativar, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, que esse parece um fósforozinho aqui, tá? E executar. A gente pode executar direto, depuração, debugando. Vou também tentar mostrar para vocês hoje como é que se debuga dentro do SAP, tá? Preprinter, para poder identar o código. Essas outras informações aqui vocês não precisam saber agora. Isso aqui eu vou procurar, né? Ctrl F aqui também, certo? Enfim. Ir para características, a gente vai abrir aquelas informações. Então, putz, escrevi errado aqui. Ah, não tem problema. Eu venho aqui, altero a descrição, não tem problema nenhum, tá? O pacote é esse cifrão TMP, é um pacote de objetos locais. Então, toda vez que você atribui esse pacote a um desenvolvimento Z, ele não gera request, então você não pode transportar para outro ambiente, que é a S, produção, você nunca vai transportar, tá? Vai ficar aqui no ambiente só a nível local mesmo, tá? É, Aqui também é outra visão daquela caixinha. Então a gente precisa vir no ir para e entrada do catálogo de objetos, tá? Tradução. Você pode traduzir toda a tela do seu programa para inglês, português, alemão, espanhol. E geralmente tudo que você for fazendo, todos os objetos de texto que você for colocando em tela vai ficar no idioma que você criou, tá? Tá, eu acho que era isso. Vou colocar no objeto correto agora. Então, para alterar. Aí ele vai me pedir uma request para eu anexar esse objeto. Aqui nesse caso eu só tenho uma request, mas eu poderia ter mais de uma. Eu vou pedir para vocês todos criarem uma request, tá? Usando esse padrão de nomenclatura. A Vale, aulas, objetos, aí bota o nome de vocês, só para poder praticar, tá? Isso aqui não tem nada demais, é algo simples. E aí a gente diz a lenda que a gente tem que sempre fazer, né? O Hello World. Então eu não vou contrariar isso aqui, não. Comando write. Basicamente, ele vai escrever na tela, comando de saída. Todas as strings que vocês forem escrever dentro do SAP, sempre aspas simples, tá, pessoal? Se vocês fizerem aspas duplas, significa comentário. Então, não adianta colocar aspas duplas, é sempre aspas simples. Pontinho no final. Todo final de código, você coloca um ponto para indicar que você finalizou aquele comando, tá? Então, isso aqui já é padrão, eu acho que não dá nem para apagar, sempre tem que ter isso aqui. É, Também dá para comentar com é, o asterisco ali. E vamos lá. Epa. Ó, se eu executar, se eu alterar o código e não ativar, ele vai dizer aqui, ó, o objeto inativo foi modificado. Então, uma vez que eu salvo, ele, beleza, ainda não dá para eu executar, ele só está salvo, ele está draft. Eu posso verificar a sintaxe através desse botãozinho aqui, ó. E também tem os comandos, tá, pessoal? Às vezes vocês vão ver eu não clicando nesses botões porque eu estou usando esses comandos aqui, ó, ó, Ctrl F2, Ctrl F3, F8. Isso aqui já fica na cabeça e acaba que eu faço no automático, mas geralmente eu estou usando essas funções aqui, tá? Preprinter, ele vai estar indentando. Deixa eu tentar tirar da indentação aqui. Se eu fizer isso aqui, ele vai vir.
Não ajustou. Que legal. Tem que configurar. Utilitários, configuração, identar. Dá para você escolher no Printer, né? Que se você quiser configurar, como é que você quer configurar? Geralmente a gente coloca letra, comando em letra maiúscula e, e o restante em letra minúscula. Vamos ver se agora vai. Ó, ele já recuou e também colocou aqui uma palavra que não é comando em minúsculo. Agora eu ativei. Uma vez ativo, ele vai exibir essa telinha horrorosa pra gente aqui. Tudo certo, pessoal? Até aqui? Essa tela é horrorosa. Chique. Então, vocês vão ver que é uma sintaxe bem simples, né? Eu trouxe aqui Hello World, e o cara botou todas as mesmas descrições em tudo aqui. Então, aqui geralmente ele tem um passo a passo, mas eu vou pular isso aqui, tá? Vamos pro próximo slide. Fechar esses anteriores aqui. Eu não sei se dá pra. O ideal era que vocês fizessem o exercício. Deixa eu ver como é que tá o exercício dessa introdução de ABAP. Vamos ver. Ele tá botando lá pelo Eclipse. Ó, pelo Eclipse vocês conseguem dar a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Ah, uma coisa que eu esqueci. Vocês têm o Eclipse aí, né? Se eu não tô enganado. Esqueci desse detalhe. Eclipse. Abri o meu Eclipse aqui. Eu não fiz o teste, eu vou ficar devendo essa pra vocês, mas eu acho que eu não cadastrei o ambiente do SAP pelo Eclipse. Deixa eu abrir o Eclipse aqui que ele vai, que a gente tenta agora ao vivo. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente continua. Aqui tem tudo que a gente passou já. Tá? Tem até um pouco mais liberando as requests aqui. Ah, o Eclipse ainda vai estar abrindo, não vou perder muito tempo não. Vamos para o slide 3 aqui para a gente poder pegar alguns conceitos básicos. Então, ele vai mostrar aqui. Ó, ele vai mostrar aqui pelo. Agora o Eclipse resolveu abrir. Não, não abriu não. Algumas experiências do ABAP ali no Eclipse, né? Mas também dá para fazer pelo SAP GUI, tá? Então, o que é que a gente vai ver aqui nesses slides? Data types, né? Alguns tipos de dados, declaração de variáveis, de tabela, enfim, de alguns tipos que dá para fazer no SAP. Algumas instruções importantes, alguns processamentos em background e o debug. O melhor debug, tá? Ah, resolveu abrir. Putz, ele já estava aberto aqui em algum
em algum ambiente que eu estava desenvolvendo aqui. Mas essa é a carinha do Eclipse quando a gente instala os plugins aqui da SAP. Para a gente instalar, a gente vem aqui, ó, Help, New Software. Eu não me lembro qual é o sitezinho aqui, mas eu lembro de ter passado para vocês. Acho que eu passei na última aula. Deixa eu ver se eu pego aqui. De cabeça eu não lembro não. Não, 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 não. Aqui, ó. Esse aqui. Vocês vão vir aqui, colocar ele aqui, ele já automaticamente traz a. Você bota esse nomezinho aqui no final, ele já traz a última versão, né? Então, basicamente é selecionar tudo, Next. Aqui eu acho que no meu caso ele já está instalado, ele não vai demorar muito, para vocês provavelmente vai demorar. Se vocês puderem fazer aí, já que vocês têm o Eclipse, por favor, instalem esse. Ó, vocês vão usar agora o Eclipse, tá? O Visual Code é um pouco mais para frente, pessoal. Não precisam se preocupar com o Visual Code por enquanto não, tá? O Visual Code é mais quando a gente for ver Fiori, que é uma parte do SAP mais focada para front-end, tá? A gente tá pegando primeiro o ABAP, que é o essencial dentro do SAP, tá? O Eclipse é só uma ideia que dá para utilizar como se fosse o SAP GUI lá, tá? Eu já mandei, Manu. É, Se você olhar lá, eu já mandei o slide um, 2 e 3 no nosso chat aqui, ó, do Discord. Mandei um, 2 e 3 e os exercícios também, tá? Todos esses conteúdos foram dados na semana passada e tá sendo dado hoje também. Eu cometi o erro de botar para instalar tudo de novo aqui. Mas façam aí vocês também, por favor. Enquanto a gente vai vendo as outras coisas, vocês vão instalando aí o plugin do SAP, tá? Só da Next e Finish, vocês já sabem disso que eu tô ligado. Vocês já devem ser todos enrolados. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. A gente tem os data types, tá? Então a gente tem alguns predefinidos, que aí são os tipos lá P. Vai ter mais pra frente aqui no próximo slide. Eu não lembro de tudo não, tá? De cabeça assim, eu não lembro não. Mas tem se eu não me engano, é package, integer, não sei, char, não sei, date, time e xstring. E aí a gente tem os definidos por usuário, né? O que é que, o porquê disso, né? Aí a gente vai ter alguns que a gente vai ser elementar e outros mais complexos. Os elementar, eles são dados assim pensando em célula, porque no SAP vocês vão ver que tudo é integrado com o banco. Então, quando vocês estão lá desenvolvendo o código de vocês, vocês não precisam chamar nenhuma biblioteca, nada é assim para poder integrar com o banco de dados. O banco de dados ele já funciona dentro do ABAP. Então é uma única linguagem só, tá? Então o elemento aqui, a célula, pense assim, vamos dizer, vocês podem definir o tipo do campo. A célula aqui no caso seria o campo. E aí vocês têm os mais complexos, que são estruturas e os tipos de tabela, né? E aí o que é que acontece? A estrutura é basicamente
vários campos desse aqui, que eles podem ter o mesmo tipo ou tipos diferentes. Um é data, o outro é time, o outro é char, o outro é não sei, enfim, você tem uma estrutura de campos e cada campo tem o seu próprio nome, beleza? E aí você também tem o table type, que ele é formado por uma estrutura. E a estrutura é formada por vários campos que ele está chamando aqui de elementar, né? No caso, é uma tabela, de fato. Quando você olha para um Excel, é como se fosse. Quando você olha para isso aqui, você pode imaginar um Excel de fato. Então você vai ter a coluna A, B, C e as linhas. As linhas são as estruturas preenchidas com valores diferentes. Qual a diferença entre data types no ABAP? Boa. Já tem gente estudando aí. O data, você está definindo uma variável, de fato, tá? O types, ele geralmente é utilizado para a gente definir só um tipo. E aí, o que é que eu quero dizer com um tipo? É exatamente isso aqui, ó, um type table. Quando eu defino um table type, eu não estou definindo uma tabela, eu estou definindo a estrutura de uma tabela. Eu estou dizendo assim, ó, quem receber esse tipo aqui, ele vai ser uma tabela. Isso aí vocês vão entender melhor mais para frente, tá? Eu vou tentar mostrar até no debug para vocês como é que isso aqui funciona, tá? No começo eu acho que é um pouco mais chatinho de entender. Esses slides até ajudam, mas é, vocês vão entender melhor mais para frente. Aí aqui tem os tipos aqui, né? Resumido, ele fica date, só um D, um T é um time, inter, float, string é um tipo, né? Xstring, que ele é diferente, ele é em byte. Tem um P que é o packed, packed number, que no caso é como se fosse double, né? Aquele com vírgula. Você pode definir quantas casas decimais, enfim, eles têm os limites de tamanho. Isso aqui ninguém lembra, mas todo mundo tem que aprender no início. É, o não sei, que é o numeral text, é um campo alfanumérico onde ele recebe dígitos de 0 a 9, né? Pode ter vários números e tudo mais. Tem o char, que é o character aqui, que é, ele pode receber qualquer tipo de informação, e tem o hexadecimal, que esse X aqui é o hexadecimal. Eu errei lá quando eu falei, tá? O X-string também é outro tipo diferente do X. Beleza. Aí, vamos lá. Vocês precisam entender como podemos usar a imagem. Imagem, geralmente, ela vai ser convertida no SAP. Então, vocês geralmente vão utilizar Xstring ou esse X aqui, que é em byte. E aí, quando vocês jogam em tela ou jogam de alguma forma para exibir, o próprio SAP tem algumas formas de compilar esse código e ele transforma em imagem, entendeu? Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que sempre que for tratar imagem, documento, essas coisas, a gente vai tratar ou em Xstring ou em byte. Tem alguns tipos lá, tem mais alguns tipos aqui, tá? Eles botaram mais os essenciais, pessoal. E aí, tem alguma diferença entre float, decimal e numeric? Rapaz, eu acho que é só o tamanho, a diferença. E o float, ele é 8 bytes. O decimal, eu acho que já comporta uma quantidade maior de número. E o numérico, eu acho que ele não tem casas decimais, é só realmente como se fosse um inteiro, tá? Assim, essa questão aí eu não, de cabeça, eu não me lembro muito bem não, pessoal. Hum, sim, deixa eu só falar um ponto importante aqui, tá? Initial value. Vocês precisam ter.
esse conceito aqui do SAP, que é o seguinte: initial value é sempre o estado inicial daquele tipo de variável. Então, por exemplo, para você considerar uma data initial, ela precisa estar preenchida só com zeros. Se eu preencher a data com espaços em branco, ele vai considerar como se ele tivesse not initial, que seria preenchido. Existem algumas pegadinhas aqui, tá? Por exemplo, string, char, se tiver zeros preenchido, ele vai considerar como preenchido. O estado initial de integer, não ser, sempre é zero. Ele sempre vai preencher com zero. O integer, no caso, ele fica apenas um zero. E o numérico, o não ser, numerical text, ele vai preencher todos os caracteres. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, 5 caracteres, ele vai preencher todos os 5 caracteres com zero. Beleza? O initial value do char aqui, do C, ele é space. Space, inclusive, também dentro do SAP é uma variável de sistema, onde a gente pode utilizar para limpar a variável ou fazer comparações, tá? Esse hexadecimal aqui tem esse formato aqui. Isso aqui eu não lembrava não. Package é apenas um. String é a mesma coisa que na verdade, a string é só aspas sem espaço dentro, né? É um pouco diferente, mas depois você pega a manha disso aqui. Vamos lá. Declarações de variáveis. No SAP, como ele tem várias versões, vamos dizer assim, cada versão que vem acrescentando, às vezes traz uma diferença. A maior diferença entre as versões do SAP, se vocês deram uma pesquisada, é o ABAP 7.4, que é onde a gente começa a fazer declarações inline. Eu acho que vocês já devem conhecer formas de outras linguagens de programação e já devem estar mais acostumado com declaração inline. Antigamente no SAP não dava, no ABAP não dava para declarar inline não. Era mais vários comandos e declarar mais dessa forma aqui, tá, pessoal? É, Aqui, vamos lá, declaração de variável aqui. Ele está trazendo só um exemplo aqui da estrutura. Toda vez que a gente for declarar uma variável, o nome data, beleza? Se a gente for declarar mais de uma variável dentro do mesmo comando, a gente usa 2 pontos aqui na frente, tá? Aqui ele não está declarando mais de uma variável, ele está declarando uma estrutura, mas como tem mais de um campo aqui, ele está usando os 2 pontos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, dá um next aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Data. Deixa eu ver se dá para fazer inline. Dá para fazer inline também. Mas eu vou mostrar a forma mais tradicional aqui, mais antiga. No SAP, a gente não tem aquela diferenciação de variável por corzinha e tudo mais. É tudo preto mesmo, tá? Então, vocês vão ver que, por padrão, por boas práticas, a gente sempre faz isso aqui, ó. A primeira letra a gente coloca ou G ou L para identificar se é uma variável global ou local no programa, tá? Aqui no caso seria uma variável global, seria a forma correta de declarar, porque em qualquer lugar do programa, se eu declarar aqui em cima, eu vou conseguir visualizar essa variável, tá? Eu vou colocar aqui low, sei lá, qualquer coisa. E ao invés de eu estar exibindo aqui a informação através de um type, eita, tô fazendo da forma antiga. Eu vou botar string que fica melhor. String
ponto. Finalizei. Beleza? Agora eu vou atribuir um valor a essa variável. Vocês já sabem disso, não preciso estar repetindo nem nada. E se eu quero dar um write nessa variável, eu simplesmente atribuo aqui, tá? Aqui eu estou declarando uma variável do tipo string. Poderia, tá? Ó, comando importante para vocês, Ctrl D, tá? Sempre vai duplicar aqui as linhas. Isso aqui é bastante usual. Se eu quero declarar mais de uma variável aqui, boto dois pontos. Aqui, em vez de ser ponto, vai ser uma vírgula. Tiro esse data daqui. Vou colocar aqui um outro tipo de variável. Vou botar aqui idade, minha idade. Vou botar aqui. Eu posso botar n para declarar que é um tipo numérico, né? Numerical text. Feito ele colocou aqui. Eu posso definir o tamanho da minha variável aqui. Então, vamos lá. Se eu quero dizer, esse campo ele só pode receber dois números. Vou fazer dessa forma aqui. Beleza? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou concatenando, tá? Para concatenar é e comercial. Vou concatenar aqui Hello World, minha idade aqui. Opa, fiz errado. Vou botar aqui. Posso atribuir tanto assim quanto assim. Tem problema nenhum, tá? Ativa. Quando eu ativo, ele automaticamente salva e checa se tem algum erro de sintaxe, tá? Rodei. Ele vai exibir aqui. Hello World 25 aqui. É minha idade. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Declaração de estruturas. Eu posso declarar. Aí é uma coisa, tá? Eu não lembro quem me chamou, quem me perguntou, que foi a Camila. Camila, no caso, a declaração de estrutura aqui, né? Eu posso usar tanto o data quanto o types. Eu prefiro utilizar o types porque eu consigo identificar no código, já olhando de cara, que é um tipo e não uma variável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, types, begin of. Eu gosto de usar o padrão de nomenclatura TY, mas poderia ser TS também, um tipo tabela, tipo estrutura. Putz, velho. Sem, sem criatividade nenhuma aqui, mas vamos lá. Exemplo. Aí agora eu vou dizer quais são os campos. Para fechar o comando, eu coloco aqui já no final, end off. Basicamente, o que é que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo que tudo que tiver dentro desse begin e desse end são campos que vai fazer parte da minha estrutura, tá? Então eu vou botar aqui, sei lá, date, type, date. Vim aqui colocar time, type, time, name, tipo, char. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Existem tipos definidos aqui, né? Por exemplo, se eu vier date aqui, ele é um elemento de dados. O ambiente está um pouquinho lento. Sim. Se eu der dois cliques aqui, ele navega para a tela de declaração, tá? Isso aqui é um elemento de dados chamado date. É um elemento de dados standard
que eu estou reutilizando, tá? Ele aqui, nesse caso, ele usa um char de 8. Nem sabia disso não, mas beleza. Vou botar outro elemento de dados aqui, vou botar o datum. O datum já é diferente. Sim. Datum, ele é do tipo dates. Aqui, ó. Tem um domínio. Time, botar o Zate. Vocês vão ver depois isso aqui, tá? Eu também, quando eu quero declarar uma variável de forma rápida, não preciso dizer muito que ela significa. Eu posso botar aqui, o nome 100 caracteres, char de 100. Venho aqui, ó, coloco aqui. Vocês vão ver que char de 100 é um elemento de dados standard. Isso acontece para a maioria dos tipos de, de a maioria dos tipos de dados, tá? Que a gente pode usar. Então, aqui eu estou declarando uma estrutura, beleza? Aqui eu vou dizer que a minha estrutura global, que se chama exemplo, GS exemplo, ela é do tipo desse camarada aqui, certo? E aqui, o que é que a gente pode dizer? Isso aqui é uma casca, gente. Isso aqui é só a definição. Vai pra lá, Siri, que maluquice. É, Isso aqui é só uma estrutura. Então, você pode pegar essa estrutura e atribuir a uma variável aqui. No caso, eu estou declarando uma estrutura. Vocês vão ver que essa estrutura aqui, ó, ela vai ter o campo dentro dela chamado, ele já traz aqui também para mim, ó, date, e aí eu posso colocar aqui uma variável de sistema chamada datum. É, é a variável de sistema, essa estrutura sai aqui, que ela já existe em qualquer ambiente do SAP, em qualquer lugar que você quiser verificar a data atual do sistema, você pode usar essa variável de sistema aqui, sai datum, tá? Então, tem o sai datum, venho aqui no time, eu vou usar o sai usate, o horário do sistema. Se você der 2 cliques aqui, ele vai navegar exatamente lá para a estrutura. Aqui, ó. E você consegue ver a descrição dele aqui, ó. Campo do sistema ABAP, data atual do servidor de aplicação, tá? Tem várias e várias. é, Tem várias e várias variáveis que vocês podem usar, tá, pessoal? Sai o name é o usuário que está executando o programa. Então, se eu estou executando o programa, ele vai buscar o nome do usuário atual, o nome do meu usuário, tá? Deixa eu ativar, beleza? Agora eu vou. Se eu rodar aqui, ele não vai exibir nada, porque eu não estou mostrando nada. Mas o que que a gente pode fazer aqui, pessoal? Colocar um breakpoint. Breakpoint por usuário, que é um break externo, ou um breakpoint de sessão. Se cair aqui a minha conexão com o SAP, eu perco esse breakpoint, tá? Eu recomendo sempre usar esse aqui, que é o de usuário. Ele tem 2 horas, se não me engano, de validade e fica lá. Se você deslogar e logar de novo, ele ainda está aqui, tá? Vou executar aqui o programa agora. Vocês vão ver, ó, que ele vai aparecer aqui que está abrindo uma seção de debugger. E esse é a carinha do debug do SAP, tá, pessoal? Então, já estou adiantando até um pouquinho dos slides lá. Mas, enfim. Ele vai abrir uma seção, uma tela à parte. Isso vocês conseguem fazer com qualquer programa dentro do SAP, tá? Você vir dentro do código, coloca um breakpoint lá, vocês vão cair nessa telinha aqui. E aí vocês vão ter a pilha, a BAP, que é a sequência
de programas, sequência de código que foi chamado até chegar a esse ponto aqui, onde você botou o breakpoint, pessoal. Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza. Então aqui, ó, nesse caso, ele só tem dois níveis aqui, né, de pilha. Mas quando você tem vários programas, um chamando o outro, quando você está debugando o standard, vocês vão ver que é, assim, essa pilha pode ficar gigantesca aqui, tá? Então, como é que a gente consegue ver os valores das variáveis, tá? É só clicar duas vezes aqui, ó, vocês vão ver que se eu clicar, por exemplo, nesse camarada aqui, ó, ele não é uma variável. Pra ficar claro para vocês aí, ó. Isso aqui não é uma variável, tá? Isso não é uma variável. É... E isso aqui é aquela estrutura. A estrutura ela vai exibir às vezes um nomezinho aqui ou os valores aqui, ou os valores todos iniciais, tá? Se der dois cliques, ele navega aqui e mostra campo a campo dentro dela, tá? A telinha do debug aqui, algumas informações importantes que vocês precisam ter, tá? Vocês têm essas duas abinhas aqui que vocês conseguem colocar as variáveis para ver quais são os valores. Vocês conseguem ver quais são as variáveis locais e quais são as variáveis globais do programa sem precisar clicar, porque muitas vezes você vai ter um programa aqui de 2, 3 mil linhas, sei lá, 10 mil linhas e você às vezes quer procurar uma variável específica. Você pode tentar procurar por aqui também, tá? Aqui já vai trazer todas as informações. É, Isso aqui eu nunca precisei usar, mas se vocês quiserem pesquisar depois, fiquem à vontade. Vocês têm várias formas de visualizar esse debug. Então, tem a standard, que ela vem nesse formato. Desktop 3, que ela vai mostrar só o código e aqui as variáveis, a pilha. Desktop 1 mostra de uma outra forma também. Aqui é a visão das estruturas. Quando você clica duas vezes, ele navega para essa estrutura aqui, tá? Comandos importantes. Como é que eu faço para ir linha a linha? Eu posso clicar aqui em cima ou usar os comandos F5, que ele vai etapa a etapa. Então, se tiver um programa chamando outro aqui, ele vai entrar dentro da função, do método, enfim, e vai continuar debugando dentro da chamada também, tá? Se você for pelo F6, ele vai executar a chamada e vai para a próxima linha. F7, ele vai rodar tudo que está aqui e vai para o nível anterior da pilha, vai vir para esse lado de cá, para esse camarada aqui. O F8 é o avançar sem ao infinito e além. Ele vai-se embora. Só quando parar em outro breakpoint ou ele executa até o final, tá? É, Tem mais coisas aqui para passar para vocês, mas eu acho que se eu passar tanta coisa assim, eu acho que vocês vão ficar. Vai ter muita coisa. Mas enfim, essa é a carinha do debug. Vocês podem ver aqui, eu tô apertando F6, tá? Ele já mudou o valor da variável, atribuiu novamente o mesmo valor, então não fez nada, né? Aqui, ó, sai datum. Vocês conseguem clicar aqui e ver qual é a data. A data, ela sempre exibe de forma inversa, tá? Então, ano, mês e dia. Horário é no padrão normal, né? 5 horas. Acho que aqui tá em outro, outro time zone. Horas, minutos e segundos. E o name, o meu usuário que eu estou executando aqui, tá, pessoal? A gente consegue ver agora aqui ele concatenando, atribuindo o valor, e ele vai dar o comando write. Aqui, ó. Aqui está um nível de pilha um pouco maior, que dá para dar uma olhada.
Ele vai executando aqui. Isso aqui é tudo standard. Eu não vou ficar debugando no standard, não. Pronto. E ele executou o programa. E aí a gente fecha o programa. É, é isso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar mais informações aqui. Ah, tabela. Me esqueci desse detalhe. A gente tem. Lembra que eu mostrei lá naquele outro slide, né? A gente tem o campo, que a gente a estrutura e a tabela. Eu já tenho a estrutura aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma tabela, uma GT de tabela, né? Uma tabela global chamada exemplo. Mas ela não vai ser do tipo TS exemplo. Aí tem um comando aqui a mais que é type table of. Esse do ponto aqui. Type table of. Ou seja, eu estou dizendo que essa variável ela é um tipo tabela dessa estrutura. Vou debugar aqui, mostrar para vocês. Ó, ela está aqui. E aí, uma informação importante para vocês. Ó. Ela está initial, né? Started table, porque ela não tem valor nenhum. O primeiro caractere aqui dentro desse colchete significa a quantidade de linhas. O X não significa nada. O 3 significa a quantidade de colunas que essa tabela tem, tá? Então, quando vocês quiserem ver, quantas linhas essa tabela tem, vocês conseguem ver aqui. Quantas colunas ela tem? Vocês conseguem ver aqui. Se eu não estiver enganado, 228 é a quantidade de caracteres que tem dentro dessa estrutura. Ou seja, deixa eu ver. Não, não, não é não. Não é. Isso aqui é outra informação. Não, melhor não passar informação errada para vocês. Mas isso significa alguma coisa também. E aí, ó, esqueci de atribuir, de colocar, apendar essa estrutura dentro dessa tabela. Mas pelo debug, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, vocês podem manipular qualquer informação aqui, tá, pessoal? Então, vocês vêm aqui, ó. Eu quero alterar essa data. Quero colocar aqui a data do dia 4, ou dia 4 não, do mês 4, dia 28. Pronto, alterei. Ele já altera, tá? Se eu quiser acrescentar uma linha nessa tabela, posso clicar aqui. Ele já vai trazer na visão de tabela, aqui ó, já diferente um pouquinho. Se eu quiser acrescentar uma tabela, clico com direito aqui. Deixa eu ver, não tá indo não. Aqui, ó, clica com direito em algum dessas colunas e clica aqui, ó, anexar linha. Ele já vai apendar uma linha para você. Posso apendar uma linha vazia. E aí, se eu quiser, também posso alterar o campo. Clico duas vezes, boto lá o nome Elias. Tá? Tudo isso dá para manipular dentro do ABAP. Então, tá aqui. É... Ok, vamos lá. Vamos seguir aqui só para conseguir finalizar esse tema aqui, pessoal. Declaração de tabela. Você pode declarar um table type ou uma estrutura dessa forma. O table type agora não vai dar tempo de eu passar para vocês, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver como é que se declara um table type, tá? Posso deixar um exemplo dentro desse programa mesmo aqui, quando vocês acessarem o SAP em casa ou quando vocês estiverem estudando aí, vocês
consegue olhar, tá? Vai ficar tudo disponível aqui dentro do SAP para a gente estudar e compartilhar conhecimento. Constantes. Essa sintaxe da constante. A constante não dá para mudar valor, né? Como todo mundo deve saber. Parameters. Esse aqui é muito importante. É uma informação que... Deixa eu ver quantas mais slides ainda tem. Tem poucos. Ó, alguns campos de Eclipse não precisam de uma versão mínima para instalar na nossa máquina. Não sei, eu acho que não, tá? Acho que não precisa, não. O que eu já passei para vocês, o que eu preciso passar é o parameter. Isso aqui é muito importante. Até agora a gente só estava mostrando aqui executando o programa, né? E ele vai-se embora. A gente pode também, pessoal, declarar um parâmetro de entrada para esse programa. Que aí ele vai automaticamente criar uma tela aqui, tá? Então, o comando é o parameters. Eu geralmente já coloco 2 pontos porque geralmente a gente coloca mais de uma informação. Vou colocar aqui. Putz, não sei. Vou botar aqui. Info. Beleza. Type. String. Ela vai poder digitar. Beleza. Vou pegar no final aqui. Depois de ele concatenar. Vou exibir o pinfo. O que eu estiver digitando ali, ele vai preencher lá. Então, ó, vocês vão ver que agora ele não vai executar de primeira. Ele vai primeiro esperar. Ele tem ele criou um parâmetro aqui sem nome nenhum. E aí eu posso digitar aqui qualquer informação, né? Então, Elias Alcântara dos Santos. E aí o botão de executar ele fica aqui em cima. Só rodar. Ele vai cair no breakpoint porque eu tenho um breakpoint lá, né? Para poder mostrar para vocês, mas só para vocês verem, ó, que quando ele cai aqui, ele já cai com o parâmetro preenchido, com o que eu digitei lá na tela. E aí ele vai fazer tudo o que tinha que fazer aqui. Dar uma corrida por causa do horário. Peço perdão, pessoal. Ele vai exibir as duas informações na tela e tá aqui, ó. O que eu digitei lá tá aparecendo aqui. Aqui, isso aqui a gente já passou, já falou. Types a gente já falou. Declaração de estrutura. Já mostramos. S11. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Por conta do horário. Mas aí ele também mostra alguns campos aqui, ó, de sistemas que você pode utilizar. SubRC é muito utilizado. Próxima aula a gente vai ver ele. Tá bom, vamos lá, pessoal. Obrigado aí por ter ficado até agora. Na próxima aula e a gente traz mais informações, tá, pessoal? Até a próxima. Vou disponibilizar todo o conteúdo para vocês estudarem ali e para a próxima aula também, se puderem estudar antecipadamente, me avisem. Tchau, tchau, pessoal. Boa, valeu, gente. Boa noite. Vou mandar as aulas. Tô olhando aqui como é que eu vou conseguir fazer isso aí, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigado.